a palavra à professora Ana Caroline Campagnolo para proferir sua explanação no prazo de 20 minutos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar especialmente o presidente pelo convite e também o Dr. Miguel Najib, que lidera esse projeto. O convite da Câmara foi exatamente no sentido de me trazer aqui para provar que existe sim doutrinação. Na verdade, negar que existe doutrinação é perder o senso da história, porque desde que a educação foi criada no Brasil, desde a era Vargas, ela é doutrinadora, né? E ela só foi mudando o seu plano de doutrinação, mas sempre foi doutrinadora. Eu vim expor aqui o meu caso, que começou em 2013, e agora é uma ação de danos morais no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Juizado Especial. É o caso de doutrinação e perseguição religiosa de uma professora que começou em 2013 e se estendeu até 2015. Então, eu sou formada em História por uma universidade particular e passei numa seleção de mestrado para uma universidade pública. Assim que eu ingressei e a professora teve acesso ao meu projeto, ela foi super educada comigo, inclusive me mandou um e-mail dizendo que estava feliz, né, pela orientação do meu trabalho, que eu nitidamente era crítica e interessada e que nós faríamos um bom trabalho. Só que esse entusiasmo da professora durou apenas uma semana, porque na semana seguinte, ao início das aulas, os meus colegas me denunciaram para a professora, porque eu tinha algumas fotos na internet com minha família, meu pai, e alguns versículos da Bíblia. E aí a professora resolveu me mandar uns e-mails questionando como é que eu ousava publicar na rede social pensamentos assim tão perigosos. Aí o e-mail que ela me mandou, primeiro deles, eu não vou citar nomes, nem da instituição, nem da professora, porque embora ela tenha tentado me prejudicar, a minha intenção aqui não é essa. Então, um dos e-mails que ela me mandou dizia o seguinte: estou recebendo estes links do seu Facebook pessoal, onde você se mostra antifeminista. E eu, como professora, estou sendo cobrada porque te oriento, né? Porque ela era minha orientadora. Você tem todo o direito de ser antifeminista ou conservadora, mas não combina com esta pesquisa, nem com as práticas que temos acerca das conquistas. Mas, assim, temos quem? Ela está falando em nome da universidade? Uma professora sozinha pode falar quais são as práticas e as concepções da universidade inteira, pode ditar qual a ideologia da universidade inteira. É isso que ela transmite aqui no começo. E ela continua: vamos conversar sobre isso, mas peço gentileza de analisar melhor as coisas que você compartilha. Tá, então, esse foi o primeiro probleminha que eu tive com essa professora, e eu respondi esse e-mail questionando para ela por que eu estava sendo denunciada se a universidade era um lugar plural, onde deveriam existir diversas concepções, inclusive contraditando em todo momento uma concepção a outra para assim se produzir o conhecimento filosófico e científico. E ela me respondeu nitidamente naquele morde a sopra: me desculpe por ter sido incisiva, vamos deixar isso para lá. Acontece que ela não deixou isso para lá, e um tempo depois, durante uma aula, por causa de concepções da minha vida que são transmitidas pela internet, pelo YouTube, religiosas, ela empreendeu uma verdadeira sabatinada assim, durante a aula, né? Com os colegas contra mim. E por isso eu vou pedir para a equipe transmitir um áudio. Na verdade, assim, o processo de danos morais movido contra essa professora tem 3 provas: documentos, e-mails e uma prova fonográfica, que é um áudio da aula dela. Só que o áudio é muito grande, né? Então eu reduzi 3 minutos com a parte que não fosse muito chocante, com palavras que não fossem muito chulas, devido ao local em que estamos, né? Se hoje nós estamos aqui estudando, passamos, nós mulheres, num programa de mestrado, porque nós podemos. E nós podemos... Áudio e vídeo. É esse, mas é que tem que aparecer no internet. Se hoje nós estamos aqui estudando, passamos, nós mulheres, num programa de mestrado, foi porque nós podemos. E nós podemos porque algumas pessoas do passado fizeram o caminho. Que não se nasce mulher, torna-se mulher. O mais importante movimento do século XX é o feminismo, e a mais importante revolução provocada por essa onda é a revolução sexual. Então, se nós
acreditamos nisso, se nós estamos aqui nesse curso, nós passamos nesse curso, nós estamos aqui porque nós nos matriculamos dentro de uma... Olha só o que ela vai dizer aqui, ó. Se nós estamos aqui nesse curso, é porque nós nos matriculamos em uma perspectiva de pensamento. Mas eu não me matriculei numa perspectiva de pensamento. Me matriculei no ensino público. Público. Quer dizer que se eu... Não importa a minha religião, minha concepção, se eu for feminista ou antifeminista, isso independe da minha participação nessa disciplina. E a professora tem a obrigação de ser impessoal na avaliação dos meus trabalhos. Inclusive, sobre isso, ainda há um detalhe. Durante todo o tempo em que ela não resolveu me atacar dessa forma, eu realizei todas as atividades que ela solicitou. Inclusive, ela, sabendo que eu era cristã, uma das atividades que eu apresentei, sem nenhuma resistência, sendo subserviente ao que a professora pediu, era um livro chamado Eunucos por Amor ao Reino, onde eu tinha que explicar para a turma de que forma a Igreja Católica era desde a sua raiz misógina, sendo que eu sou cristã. Então, aquilo ali foi difícil, mas eu fiz exatamente como a professora tinha pedido, não contestei o livro, apenas expus o livro. Respeitei o espaço público de uma forma que ela não conseguiu respeitar o meu espaço privado, tá? Pode continuar, por favor. Perspectiva de pensamento, de uma linha de pesquisa. Feminismo, como outros dizem, como disse, é muito sério. Não é uma brincadeira. Quem é que pratica a porra do estupro, se não são os homens? Por que as mulheres abortam? Toda mulher que aborta tem um homem que foi lá e colocou um sêmen dentro dela e fez com que ela engravidasse e não assumiu. Então, assim, é sempre o machismo que trata essas coisas. Então, tudo isso está junto, está dentro do mesmo contexto. Ser feminista, eu mandei para vocês um tempo atrás. Ser feminista hoje é tudo aquilo que está escrito ali. Eu quero que alguém me aponte uma daquelas coisas que seja prejudicial à saúde de alguém. Olha, aqui vocês vão ver. Eu cortei bastante esse vídeo, mas o tempo todo ela fica, eu quero que alguém me aponte. E ela fala outras coisas que diretamente iam contra a minha fé. E eu nunca contestei isso, nunca, na aula. Tanto que no áudio completo é possível ouvir os colegas dizendo, olha, Ana, a gente admite que você sempre respeitou, nunca falou nada. Então, ela trouxe um negócio que era completamente pessoal, de fora, certo? Se um professor tivesse feito isso com a sexualidade de um aluno, isso aqui estava em polvorosa, né? Se tivesse feito isso com a raça de um aluno, mesma coisa. Agora, já que é com o cristianismo, então aí pode ser esculachar, porque não presta mesmo, né? Então, vai, por favor. Obrigada. É que alguém me aponte. Alguém que pode me apontar uma daqueles itens pode abrir aqui. Agora, eu escuto. Eu gosto de argumento. Eu não gosto de discutir. A minha vida foi pautada nisso. Por isso que eu estou nisso. Não, eu estaria aqui, não teria esse poder e esse saber. Ó, aqui ela admite o seguinte. Ela tem um certo poder que ele é conferido pelo Estado, mas ela não entende que ela é servidora pública. Ela não é mandadora pública. Ela serve ao povo, ela não manda no povo, certo? Então, como servidora pública, ela exerce uma certa autoridade dentro da sala de aula e aqui ela está abusando da sua autoridade. Eu reduzi o vídeo bastante porque era impossível vocês ouvirem aqui horas de vídeo, né? Mas ela reconhece que ela tem esse poder e ela não tem nenhum cuidado com esse poder. Ela afronta, ela humilha, vocês vão ver no decorrer do vídeo que ela me chama de ridícula e as pessoas que gostam do que eu digo, do que eu creio também são ridículas, então, por favor. Então, eu concordo ou não concordo. Se eu não concordo, eu não vejo. Se eu concordo, eu venho. Então eu não posso ficar nesse curso. Já que não recebe conservadores. A minha sugestão do meu nível de conhecimento contra universidades e contra estudos é nesse sentido, entendeu? Esse é o que eu sei. Eu não sei, de repente tem uma universidade em história que... Olha, a minha colega, a professora não só participou da humilhação que ela me causou naquele dia, como ela endossou a humilhação dos colegas. Aí vocês estão ouvindo uma colega minha dizer, eu não sei, mas quem sabe você procura uma outra universidade. Mas essa aqui é pública. Como é assim que eu tenho que procurar outra? Eu tenho que ir lá pagar uma particular? Isso, digamos que a particular não tem esse problema, mas tem também. Então, olha só, a minha colega está sugerindo isso e vocês vão ver que a professora em todo momento concorda com esse pensamento. Seja conservadora. Eu não sei, eu não conheço todas. Só que a lógica, Ana, é que a tua lógica, a lógica dos conservadores é a da opressão. E a nossa não. Ah, tá, lógico. Eu sou muito opressora, eu estou oprimindo vocês. Olha, essa frase é o lema dos intolerantes, tá? Vocês são opressores. Nós não somos opressores. Então, como nós não somos opressores, nós vamos oprimir vocês para vocês pararem de oprimir a gente. É basicamente isso aí, tá? Então, olha bem a frase que ela disse.
a lógica é, vocês são opressores e nós não. Só que acontece que naquela sala de aula tinha 14, mais um professor contra 1. E eu que era opressora, sendo esculachada ali meia hora. E os outros dias, né? Pode passar. Prêmio demais. Gente, então vocês vão lá na direção do FAED e dizem que vocês não querem alunos que tenham